Como que você resolve qualquer exemplo de soma e subtração? Você não vai usar mais o MMC, você vai usar o método da borboleta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 1 aqui do curso completo de Cálculo 1. A nossa aula hoje será uma aula mais básica, onde nós iremos falar de operações com sinais e frações. Então, já começando aqui em operações com sinais, vai falar sobre multiplicação e divisão. O que seria isso? É a gente pegar dois números, têm os mesmos sinais, multiplicar eles ou dividir, ou números com sinais contrários, multiplicar eles ou dividir. O que é que acontece quando a gente faz isso, né? Quando eu multiplico números do mesmo sinal ou divido eles, esse valor, né, esse resultado vai ser sempre positivo. Quando eu multiplico números de mesmo sinal, o valor vai ser sempre o quê? Positivo. Olha só, vamos por exemplo. 9 vezes 2. 9 é positivo e 2 também é positivo, vai dar o quê? 18. Positivo. Menos 8 vezes menos 4. 8 é positivo e 4 é positivo, vai dar 32. É um valor positivo. Olha só, mais um exemplo. Eu tenho aqui menos 6 vezes menos 5. Ambos são negativos, mas como está multiplicando, vai ficar o quê? Positivo, então vai ficar 30. A mesma coisa para divisão. Tem uma divisão aqui, menos 4 dividido por menos 2. O valor dessa divisão vai ser um número positivo, vai ser o 2 positivo. Agora, falando de sinais contrários, o resultado vai ser sempre negativo. Olha só, menos 2 vezes 7. Como os sinais são contrários, né, o 2 é negativo e o 7 é positivo, o valor é negativo. Mesma coisa para uma divisão, né? Você tem aqui 20 dividido por menos 5. O valor é menos 4, beleza? Agora, quando se trata, pessoal, de soma e subtração, tem um macete muito bom e se vocês utilizarem, vocês não vão mais errar. Olha só, quando eu tenho uma soma ou subtração de números com o mesmo sinal, eu vou manter o sinal do maior número, né, o sinal do maior número, e somar eles. Quer ver? Olha só, eu tenho aqui menos 9, menos 2. O que eu vou fazer? Ambos têm o mesmo sinal, olha só. Menos 9 menos 2 tem o mesmo sinal. Então, eu vou manter o sinal do maior. O maior, nesse caso, é o 9, e o 9 tem sinal negativo, e vou somar eles. 9 mais 2, 11. Vamos para mais um exemplo? Menos 6, menos 12. Quem que é o maior? Menos 12. Então, mantém o sinal do maior e soma eles. 18. Tendo em vista que eles têm os mesmos sinais. Então, com o mesmo sinal, você soma, né? Olha só. 12 mais 6. Quem tem o maior sinal? O 12. Como tem os sinais iguais, mais aqui, mais, você soma. Vai ficar 18, né? Óbvio que 12 mais 6 todo mundo sabe, né, cara? De cara, você sabe que é 18. E quando é sinal contrário? Quando é sinal contrário, você mantém o sinal do maior número e subtrai. Como assim, Ian? Olha só. Eu tenho aqui menos 20 mais 4. Quem que é o maior? É o 20, né? Só que eles têm sinal contrário. Então, você vai manter o sinal do maior, que é menos do 20. Como eles têm sinal contrário, você subtrai, vai ficar menos 16. E a letra B? Vamos fazer outro exemplo? Olha só, eu tenho 12 menos 4. Quem que é o maior? É o 12, né? E o 12 tem sinal positivo. Como eles têm sinais contrários, você subtrai 12 menos 4, 8. Mais um exemplo para finalizar. Menos 30 mais 15. Quem tem o maior sinal? O 30. Mantém o maior sinal. Como eles têm sinais contrários, você subtrai, vai ficar menos 15. Bacana, pessoal? E agora a gente vai falar com operações de frações. Mas antes de eu ir para a operação de fração, eu quero falar mais uma coisa, pessoal. Olha só. Quando você tem uma igualdade, por exemplo, você tem que A mais B igual a C mais D. Tem que lembrar que esse valor aqui, quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Se ele é positivo, né? Ele é positivo. Como ele vai para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Então fica A, C mais D menos B. Agora, se ele fosse negativo e fosse para o outro lado da igualdade, ele ficaria positivo, viu? Então, pessoal, quando você passa qualquer outro valor para o outro lado da igualdade, ele vai trocar o sinal. Se ele é positivo, olha só, se ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então, se ele é negativo, ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos tratar agora sobre operações com frações. A gente vai tratar de soma e subtração. Tá, mas o que é uma fração? Como é que a gente identifica uma fração? Fração, pessoal, você tem um número, ele é dividido por outro. Ele é representado dessa forma. Esse número aqui de cima, ele seria o numerador. E o de baixo, o denominador. Como que você resolve qualquer exemplo de soma e subtração? Você não vai usar mais o MMC, você vai usar o método da borboleta. Como é que funciona esse método da borboleta? Você tem aqui, então, A e B, somado a outra fração, que é CD. Lembrando que A e B e CD são números. Você vai fazer, você vai multiplicar o B com D, vai ficar BD. Vai multiplicar o A com D, vai ficar AD. O A com D ou D com A, tanto faz. E o B com C, mais BC. Essa é a fórmula. Quando é subtração, fica menos aqui. Pode anotar essa fórmula aí, tá? Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente fixar. Então, quando eu tenho aqui, olha só, 5 terços mais 4 quintos. Vai multiplicar o 3 com 5. Vai ficar o quê? 15. Multiplica o 5 com 5. Vai ficar o quê? 25. E o 3 se multiplica por 4. Vai ficar 12. Né? Aqui vai ficar 37 sobre 15. Viu? Sem fazer MMC. Método rápido. AB.
Como é que fica a B? A B vai fazer 3 quartos menos meio. Como é que fica? Multiplica 4 com 2, vai ficar o quê? 8. O 2 com 3 vai ficar 6. E o 4 com 1 fica menos 4. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? A gente tem uma soma, uma subtração aqui, né? Nesse caso, a gente tem uma subtração, porque nós temos números com sinais diferentes, mantém o maior e subtrai, que vai ficar o quê? 2, né? 4 menos 6, 6 menos 4, 2. E mantém o 8. Bacana? Vamos mais um exemplo? Subtração, para ficar bacana. Deixa eu ver aqui. 4 quintos menos 1 meio. Multiplica o 5 por 2, vai ficar 10. O 2 com 4, 8. E o 5 com 1, 3 e 10. Bacana? Próximo exemplo, pessoal, é multiplicação. Multiplicação é bem tranquilo. Vai ter aqui essa relação, A sobre B, C sobre D. Então, a gente vai ter A, C, B, D. Essa relação, você vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vamos, por exemplo, vou ter 1 meio vezes 4 quintos. Vai ficar 4 sobre, com esse, 10. Tá? Isso aqui trata de multiplicação, tá, gente? Não vai confundir com soma. Tá? O método da borboleta você só usa para soma e subtração. Beleza? E mais um exemplo aqui. Eu tenho menos 6 sobre 4 vezes 3 sobre 2. O que eu falei para você, gente? Na nossa primeira propriedade lá é do produto. Quando você tem um produto de sinais diferentes, aqui é positivo, tá, gente? Esse resultado vai dar o quê? Negativo, né? Aqui é menos 6, aqui é menos 6 quartos mais 3 sobre 2. Então vai ficar negativo. Faz a multiplicação, 6 vezes 3 é 18 e 4 vezes 2 é 8. Vou fazer mais um exemplo só para ficar bem claro. Ó. Menos 1 meio vezes 4 terços. Como são sinais contrários, o valor final, né, vai ser negativo. Então vai ficar 4 sobre 6. Bacana? E a divisão agora. Como é que resolve a divisão? Então, você tem uma divisão de fração, né? Uma fração de A sobre B, dividida aí sobre C sobre D. O que você vai fazer? Essa aqui é a primeira fração e essa aqui é a segunda. A primeira você vai manter. Só que você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É D sobre C, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui? Olha só. Eu tenho 1 meio dividido por 4 terços. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fica 3 sobre 8. Mais um aqui só para a gente fechar. Eu vou ter 5 quartos dividido por 3 sobre 2. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 15 sobre 8. Bacana, pessoal? É isso. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o seu like e compartilha esse vídeo.